Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Os espíritos apontam o Brasil como sendo o grande responsável pela divulgação do Evangelho para o mundo todo. Isso está bem explícito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Será que realmente estamos cumprindo essa tarefa? Estamos sendo exemplo para o mundo por meio da nossa conduta? O nosso povo e os nossos representantes do meio político agem de forma ética e responsável? Além de sermos um povo cordial e pacífico, temos algo mais a apresentar como modelo para as nações? O tema do programa Espírito e Vida de hoje é Missão do Brasil como Pátria do Evangelho. O nosso convidado, Hércules Bruno, é quem vai conversar conosco sobre esse assunto. Hércules foi presidente da Federação Espírita, é pesquisador da doutrina e também divulgador em todo o movimento espírita do Rio Grande do Norte. Hércules, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estamos às ordens, bom dia. Hércules, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foi publicada em 1938. Nela, Humberto de Campos nos fala da missão atribuída ao Brasil pela espiritualidade superior de ser irradiador do Evangelho para todas as nações. 75 anos depois, podemos dizer que temos cumprido essa missão? Um balanço nos mostraria um saldo positivo? Seria muita pretensão nossa a gente fazer uma avaliação precisa, né, da situação espiritual do Brasil. Eu imagino que os espíritos superiores, aqueles que detêm o conhecimento do mais alto,
eles certamente compreendem as entrelinhas desse progresso e teriam melhores condições assim de dizer se a gente está indo no caminho correto. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui da Terra, do nosso plano aqui, do nosso ângulo de visão, vamos dizer assim, a caminhada ainda é muito longa, né? Muito longa. E nós não somos defensores, o Espiritismo não é, de uma forma geral, apologista de profecias, né? O livro Brasil e Coração do Mundo não é um livro profético, né? É um livro de possibilidades. Os Espíritos deixam bem claro isso. Todos temos uma missão, mas nós não somos obrigados a seguir aquela missão. Temos um livre-arbítrio. É claro que, diante de todas as possibilidades que se abrem, a gente acaba, aqueles que vieram para aquele mistério, para aquela missão, eles acabam se envolvendo e desenvolvendo a missão. O Brasil tem essa missão. O Brasil, religiosamente, é muito bem servido, né? Praticamente, se não tiver as grandes maiorias das religiões do mundo, tem pelo menos bons representantes, né? Toda religião tem muito deles aqui no Brasil. O Brasil é livre na sua manifestação religiosa. E isso é de grande importância nessa condição do Evangelho, porque Jesus, pelo que nós entendemos do Espiritismo, Jesus jamais arrombou a porta de cada um de nós, da nossa convicção. Então, nós não somos agredidos pelo Evangelho. Nós não somos forçados por Jesus. Isso aí é uma ideia humana, de querer que, na marra, o Evangelho se imponha. Para a gente fazer um registro, na época de Jesus acontecia muito isso. Por exemplo, Tomé era um discípulo muito desconfiado, né? E ele acreditava que o Evangelho só atingiria aquela condição de destaque e os povos todos reconheceriam a proposta de Jesus, se Jesus, por exemplo, tivesse em conúbio com os poderosos. Ele mesmo forçou encontros de Jesus com os poderosos que estavam lá na região da Galileia e tal. Ele disse: Senhor, está aí o pessoal poderoso aí, o Senhor, vamos lá conversar com eles, que eles querem conhecer, né, querem ver o Senhor e tal, querem um sinal, aquela coisa toda. Então, aquela ideia de que pudesse se acelerar. O próprio Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta por que os Espíritos não aceleram as suas manifestações, por que eles não se mostram mais aos humanos, como se a gente pudesse esperar o famoso e tão sonhado milagre, como se fosse a golpe instantâneo que de uma hora para outra a humanidade, né, se transformasse, o Brasil, as coisas, os gravames da sociedade brasileira desaparecessem. Não vai ser assim, né? Em dezembro, foi em novembro, o mundo ia se acabar, né, do ano passado. Muita gente se armou para aquele fim de mundo, o mundo está aí do mesmo jeito, e demonstrando que paulatinamente, que gradativamente, que as coisas vão se alterando. Mas essas recentes manifestações populares por tarifa zero e outras reivindicações não são algum tipo de sinalização para mudanças? Fazem parte dos projetos para o país? Pois é, nós espíritas, nós temos se existe uma postura que nós temos dificuldade, chama-se a postura política, certo? Política partidária, né? Porque o espírita, ele não tem partido, o espírita não tem nenhuma ligação com política nenhuma. Quando algum amigo nosso espírita se candidata ou se envolve com política, ele se afasta, né? A gente já sabe que é assim que acontece. Então, é uma pessoa ligada a uma direção de uma casa espírita. Se ele se candidata a alguma coisa, automaticamente ele já pede licença e vai cuidar da sua vida partidária e tal. Nós espíritas nunca vemos com bons olhos quando um amigo nosso se candidata e vem nos pedir voto como instituição. Nós não vemos isso com bons olhos. Nós nunca, ao contrário, quando a pessoa se aproxima assim, a gente já cria aquele. Então, a política é um problema. Nós não podemos induzir ninguém na hora do voto. Temos dificuldade de indicar esse ou aquele candidato, porque nós não conhecemos as pessoas. Nós nem nos conhecemos, né? Isso não quer dizer que não exercemos a nossa cidadania. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que votar. Nós somos cidadãos, temos nossos títulos de eleitor, né? Temos nossa crítica pessoal a cada A, B ou C, vemos o que está acontecendo na televisão, acreditamos que esses movimentos que estão acontecendo aí são legítimos, verdadeiros, próprios da sociedade. Nós sabemos que nós estamos passando por um período de transição muito grave da humanidade. A espiritualidade vem dizendo isso há muito tempo, e isso amildou. Pode-se perceber que essa transição que nós estamos vivendo é uma transição em que a lei de causa e efeito apertou, querendo dizer, o que você faz e o resultado do que você faz estão mais próximos,
Às vezes a gente diz assim, na brincadeira, no meio espírita, você produzir um problema numa encarnação, tinha 4 encarnações para ver o resultado. Aí o cara diz, estou resolvendo hoje um problema que eu adquiria há 4 encarnações anteriores. É como se Deus desse o cartão de crédito fosse em muitas prestações. O fato é que, não sei porque, se a taxa divina complicou, se encurtou essa ligação, essa distância entre causa e efeito. Você faz uma bobagem, você vê o resultado dela logo. Então, essa facilidade que você tem de perceber entre causa e efeito lhe dá uma noção de responsabilidade muito mais alta. Então, o que está acontecendo? Hoje, o problema da corrupção. A corrupção é um negócio que você gosta, porque deixa você na boa. Quem dizer que corrupção não é bom, é a mesma coisa que você dizer assim, droga é ruim. Ora, se droga fosse ruim, o cara provava e cuspia aquele negócio e não provava mais nunca. Ele diz, eu não gostei não, pronto, não gostei. Se ela dá bem-estar, se ela deixa você feliz, é por isso que você se droga. É claro que por trás é um plano de fuga. Mas o nosso problema social hoje é assim. Você vai matricular um menino seu no colégio público. Qual é a primeira pergunta que você faz? Você conhece um diretor aí? Você conhece alguém nesse colégio? Você vai levar uma pessoa para o Valfredo Gurgel, para o hospital. Qual é a primeira coisa que você está preocupado? Quem é que você conhece aí? Algum enfermeiro, algum médico? Encontrar alguém para facilitar. Para facilitar. Coisas, você vai levar para tem problema com a justiça, tem que dar parte, fazer um BO. Chega na delegacia, você conhece alguém aí? Está no sangue nosso, rapaz. Agora, nós não somos corruptos porque queremos, não. Nós somos corruptos porque, às vezes, é uma questão de sobrevivência mesmo. Hércules, a gente vai fazer uma pausa. Voltamos daqui a pouco, conversando ainda sobre a missão espiritual do Brasil com Hércules Bruno. E nós vamos dar sequência ao assunto. Voltamos já. O programa Espírito e Vida está de volta. Estamos hoje conversando com Hércules Bruno sobre o tema A Missão Espiritual do Brasil. Ô Hércules, nós somos um povo tradicionalmente cordial e pacífico. No entanto, temos um cotidiano de violência e temos também gritantes diferenças sociais, além daquilo que você já vinha colocando. Todos esses fatos não funcionam como um entrave, digamos assim, para os projetos da espiritualidade? Imaginamos, né? Imaginamos. Porque qualquer obstáculo moral é um obstáculo à interferência dos espíritos superiores. Qualquer obstáculo moral. E imaginamos que cabe a nós, sim, a nossa ótica, né, nosso plano de ação é agirmos na medida do individual para o coletivo, que é assim que nós imaginamos no Espiritismo, que o ser humano transformado gera a sociedade transformada, e que quando os seres humanos todos quiserem, 50% mais um quiser, e o Livro dos Espíritos diz que nós já queremos, 50% mais um já quer, talvez aí esteja as bases dessas manifestações que nós estamos vendo. Eu imagino que se hoje, por exemplo, alguém ousasse colocar o voto como voluntário, o voto na urna como uma questão voluntária, quer dizer, você votaria se você tivesse vontade, nós iríamos ter um índice de abstenção absurdo. E talvez alguém dissesse assim, o negócio é grave. E é grave. É claro que nós espíritas, nós não apostamos que a mudança da sociedade esteja exclusivamente na mão dos políticos. Absolutamente, a gente não acredita nisso. Mas nós acreditamos que a mudança na sociedade, como tem lá na Gênese, né, de Allan Kardec, e como tem no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, na Lei de Progresso, que a chave do progresso está na mudança de postura individual da criatura humana. E é claro que sempre que nós temos uma postura egoísta, nós entravamos, né, a proposta da espiritualidade, que é acelerar o mais rápido possível na direção da felicidade. Transformar o mundo começando por nós. Por nós mesmos. E qual seria o papel do Espiritismo e também das diversas confissões religiosas ajudando o progresso? Qual seria o nosso papel na tarefa de acelerar, digamos assim, esse progresso moral e espiritual? A resposta é nítida e clara, porque é do Livro dos Espíritos. Combatendo o egoísmo e o materialismo. Não tem outro caminho. Ou a gente combate o egoísmo postura, o egoísmo
agenda lotada, sem nenhuma chance para o próximo, ou nós combatemos a postura individual de pensar somente em cada um, ou não tem outra saída para a sociedade, para a humanidade. O combate ao egoísmo é o foco de todas as religiões e filosofias possíveis. Não tem outra saída. Só combatendo o egoísmo é que nós conseguiremos transformar a sociedade. Os espíritos colocam o egoísmo como a base, o começo, a origem de todas as outras... É a chaga da sociedade. Nossos problemas, não é verdade? E você acredita, Hércules, que chegará o dia em que as nações vão atingir realmente um perfeito estado de paz, progresso social, fraternidade, solidariedade, justiça? Acreditamos que sim, quando a espiritualidade for superior à materialidade, quando o homem tiver mais convicções em Deus, na continuidade da vida, na imortalidade, quando o mundo espiritual for uma coisa presente na vida de cada um de nós, quando nós tivermos uma postura de quem realmente entendeu o seu papel no mundo, por que estamos aqui, o papel da dor, por que sofremos, por que permanecemos, qual a missão de cada um, e cada um tem uma missão, por menor que seja, todo mundo quer uma missão, que apareça na televisão e tal. Mas as nossas missões, às vezes, é só sobreviver. Como você vai lá no Juvenil Barreto e encontra uma velhinha coberta com um véu, qual a missão dela? Continua viva? Tem uma missão, sobreviver. Passar para nós aquela impressão, dentro dela o ruminar das memórias, enfim, todos temos um papel. Se nós não investirmos na modificação espiritual da criatura humana, como o Espiritismo faz, revivendo a mensagem de Jesus, tirando aqueles obstáculos propositais que Jesus colocou quando falou do Consolador, né? Os homens ainda não estão prontos para entender tudo, mas hoje nós já estamos. Hoje nós não temos mais nenhuma dificuldade, nem de software, nem de hardware. Nós temos um programa bom, que nós somos, essa condição espiritual boa, e temos um cérebro, que é o nosso hardware, a nossa estrutura física, com córtex, com neocórtex, com estruturas prontas para a gente avançar e progredir e sermos melhores. Temos conhecimento para isso, evidentemente. O Marx dizia que religião é o ópio do povo. A Marilena Chuaí diz que só acredita em religião que liberte, não é? Há diversas propostas de religiões no sentido de sair daquela estagnação, daquela observação, daquela vida contemplativa e realmente trabalhar a transformação das pessoas, no sentido mesmo, inclusive, de progresso material. Como é que você vê isso, Hércules? Nós imaginamos que no futuro, o próprio Livro dos Espíritos contempla essa questão, nós não seremos todos espíritas, mas nós seremos todos espiritualistas. Teremos uma percepção bem aclarada, bem nítida, das necessidades de crescimento espiritual que cada um teremos, certo? Isso será religião pura, religião religare, o homem a Deus. Porque há um plano, né? Há um plano. A gente sempre trabalha com um plano. O plano é definido por 3 pontos, que são suficientes para definir um plano. 3 pontos. Deus, nosso Criador, nós, o nosso self, nossa condição, e o próximo. Então, é por isso que Jesus dizia, o próximo, Deus e você. 3 pontos de equilíbrio. Você não tem como desequilibrar os 3. Sua percepção de Deus, sua visão do próximo e sua visão de si mesmo. Essas 3 coisas constituem a realidade de base de toda a religião. E ela vai ser realmente o grande propulsor do mundo do porvir, do mundo de regeneração que a gente imagina. A propósito disso, deixa eu só apenas relembrar, Dr. Bezerra de Menezes, né, que é um espírito que está ligado não só ao movimento espírita, ao crescimento do movimento espírita, mas como também à condição espiritual, né, do progresso do nosso Brasil e do planeta também. Ele já é um espírito assim, além do fronteiras, vamos dizer. Ele deu uma mensagem através de Divaldo Franco, no encerramento do Conselho Federativo Nacional do ano retrasado, se eu não me engano, e que, na realidade, corroborou outras mensagens que ele deu ao longo de outros anos, falando do papel nosso, dos conscientes, entenda-se os espíritas, né? Mas todos aqueles que se dizem conscientes, independente da religião, nesse momento que nós estamos vivendo. Porque ele diz que o momento é um momento seguinte. Antigamente nós íamos para as arenas para provar que nós éramos cristãos. Você quer ser cristão? Se prepare para ser crucificado. Se prepare para ser queimado. Se prepare para o leão dar uma patada em você, para morrer numa arena. Não se pede mais isso do cristão. Não se pede mais isso daquele que se propõe a ser
o elemento transformador da sociedade. Mas se pede um sacrifício muito mais grave. Porque no momento em que você diz não, por exemplo, a qualquer tipo de corrupção, o preço que você vai pagar é caro. Então, Dr. Bezerra falava do sacrifício de nós mesmos. Porque no momento que você diz não à facilidade que a corrupção vai dar, você paga um preço. E ele disse, e é esse o preço que o cristão tem que pagar. Não tem mais as arenas, não tem mais aquele circo armado para matar o cristão, mas existe uma arena individual, íntima, dentro de cada um de nós, em que você tem que matar o seu interesse pessoal na direção do progresso geral. O apóstolo Paulo chamava isso de combater o bom combate. Esse sim é a grande batalha que nós devemos travar, a luta contra as nossas imperfeições. Vamos dar uma paradinha, voltamos daqui a pouco. Estamos com Hércules Bruno conversando sobre a missão espiritual do Brasil. No próximo bloco, as perguntas que vão ser dirigidas ao nosso convidado vão ser feitas pelo telespectador. Voltamos já. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde, onde os telespectadores são os que dirigem as perguntas a Hércules Bruno, nosso convidado de hoje. Meu nome é Geraldo Júnior. Hércules Bruno, quanto às manifestações, eu entendo que são reivindicações de um povo que quer a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas o que dizer daqueles vândalos? Eu acredito que essas manifestações, elas são um retrato do nosso planeta atualmente. Nós vamos encontrar a realidade exatamente assim. A maioria quer, ordeiramente, a mudança. Mas como o planeta tem uma lacunazinha de pessoas que ainda não estão no nível daqueles que querem as mudanças, esses são os que estão quebrando. A minoria é a minoria do planeta que não quer ainda que o planeta avance. E então isso fica bem demonstrado. Uma minoria apenas entrava o progresso do planeta. Meu nome é Jorei Limão, sou servidor público. Com o modelo político que a gente tem e com esses corruptos, o Brasil tem jeito? A corrupção, como a gente disse, tem um preço muito caro. Nós entendemos que seja um contexto mesmo, né? Um caminho que a gente vai passar. Você veja, por exemplo, o que aconteceu lá em Santa Maria. Né? Alguém chegou da prefeitura lá de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, pedindo que desse o alvará de funcionamento. E alguém da prefeitura carimbou aquilo. Certamente alguém do Corpo de Bombeiro viu o que tinha lá de tubulação, de tubulação contra incêndio, e deu o habite, deu o alvará de funcionamento. Outras pessoas responsáveis pelo funcionamento dali certamente se envolveram para que aquilo ali se transformasse num local de funcionamento. Então estava tudo bem. Todo mundo carimbou, está todo mundo feliz, ninguém obstaculou, ninguém disse não, está uma festa, está uma felicidade, todo mundo se dá bem porque está todo mundo ajeitando as coisas, até a hora da cobrança. Porque a gente diz e repete, a corrupção vira por cima da gente. Rapaz, quando você está dentro dela, você não está mais feliz do que ninguém tem tanta felicidade. E quando você está lá naquela situação, você olha assim, ó, você não vê nada ruim, está tudo bom. Por que Brasília tem dificuldade de mudar as coisas? Os caras não andam de ônibus, rapaz. Os caras não precisam do hospital público. O cara é eleito pelo povo, mas não usa o hospital público. Se o cara dissesse assim, amigo, você vai ter um trabalho pelo voto direto. Agora, você não pode nem vir de carro para o seu trabalho. Você tem que vir de ônibus. Você não pode ter plano de saúde, você vai usar o hospital público e seus filhos vão estudar no colégio público. Não era desse jeito, rapaz. É preferível que a gente abra mão do conforto hoje, da facilidade momentânea de hoje, para que a gente tenha uma sociedade estabilizada. Uma sociedade que progrida, fazendo bem para todos, uniformemente distribuída. Nós imaginamos que é assim que aconteça. O problema da corrupção do Brasil é grave, mas é cultural. Nós imaginamos até que muitos de nós, quando morrermos, a gente vai chegar no mundo espiritual, lá nas portas do nosso lar. Ei, quem é que tem conhecido aí? Eu tenho uns conhecidos aí, uns amigos meus aí. Uma peixada para entrar no mundo espiritual, peixada para o além. Porque a nossa cultura está tão séria que a gente vai querer um agrado quando a gente chega lá. Diz, rapaz, quem é conhecido aí para a gente?
O nosso convidado de hoje foi Hércules Bruno e nós conversamos sobre a missão espiritual do Brasil. Hércules, mais uma vez, muito obrigado por você ter estado conosco. Eu que agradeço, estamos às ordens. Muito obrigado a todos. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Nós selecionamos 3 para vocês. Anotem aí. A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Além do Livro dos Espíritos e das demais obras da codificação espíritas. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com você mais uma vez conosco na próxima semana. Muita paz para todos nós.